Eu me formei policial civil no início de 2018, e durante os primeiros meses fui escalado direto pro plantão da madrugada. Era sempre o mesmo esquema: delegacia vazia, detento dormindo na carceragem, papelada atrasada, café ruim e silêncio. Muito silêncio. Quem já trabalhou nesse horário sabe que é como entrar num limbo. O tempo passa diferente, os sons mudam, e a mente começa a pregar peças. Mas o que aconteceu comigo naquela noite não foi ilusão. E, se for, então é uma que insiste em me seguir até hoje. Era uma terça-feira, por volta de 1h da manhã, quando recebi a transferência para cobrir o plantão na Delegacia 41, uma unidade pequena numa zona semi-urbana que eu nunca tinha ido. Cheguei com minha viatura por volta de 1h30. O local era isolado, ficava no fim de uma avenida, cercado por terrenos baldios e galpões abandonados. O prédio era antigo, com paredes de azulejo branco amarelado, e o letreiro da fachada já tinha letras faltando. Lá dentro, só havia um escrivão velho, chamado Melo. Me cumprimentou com um aceno seco e disse que estava indo embora. O expediente dele tinha sido antecipado, e o investigador da casa tinha faltado. Fiquei sozinho no balcão da recepção, com o rádio ligado baixo e um fichário de ocorrências sobre a mesa. Ele ainda me alertou antes de sair: se chegar alguém estranho demais, não deixa entrar. Fecha a porta, trava e liga para a central. Esse lugar tem histórico ruim. Pensei que era piada de policial antigo tentando assustar o novato. Até a primeira hora, tudo normal. Revisei umas anotações, respondi um chamado de apoio por rádio, tomei o café aguado da máquina. A delegacia estava morta, no sentido literal. Era como se ninguém passasse por ali há dias. As celas estavam vazias, os corredores escuros, e o relógio da parede parecia não funcionar direito. Os ponteiros se moviam em intervalos irregulares. Foi perto das 2h47 que a campainha tocou. Olhei pelas câmeras, e vi um homem parado do lado de fora. Estava de cabeça baixa, mãos nos bolsos do casaco. A qualidade da câmera era ruim, mas dava para ver que ele parecia errado. Não sei explicar. A postura dele era rígida demais, como se não estivesse vivo. Interfonei, perguntei o que ele queria. A resposta foi curta: preciso registrar o desaparecimento de alguém. Abri a porta, ainda com receio, mas mantive a mão perto da arma. O sujeito entrou devagar. Devia ter uns 40 e poucos anos, mas a pele dele parecia artificial, como cera. Sentou-se na cadeira da frente e ficou olhando fixo para mim. Nome da pessoa desaparecida? Perguntei. Ele sorriu. Um sorriso leve demais, como se não tivesse emoção alguma. O meu. Desculpe, não entendi. Olhei para o rosto dele tentando achar qualquer sinal de piada. Eu vim registrar o desaparecimento de mim mesmo. Nesse momento, eu ri. Sério. Achei que era maluco, bêbado, drogado, sei lá. Mas o sujeito não piscava. Tirou do bolso uma carteira velha, empoeirada. Dentro, havia um RG emitido em 1987, com a foto dele, igualzinho ao que estava na minha frente, sem nenhuma diferença de idade. Esse sou eu. Nome: Ivan Aparecido de Oliveira. Mas eu fui dado como desaparecido em 1992. Meu corpo nunca foi encontrado. E onde você esteve desde então? Ele sorriu de novo e respondeu: aqui. Fiquei parado por um tempo, esperando que ele dissesse algo mais. Não disse. Só ficou me encarando. Tentei acionar a central no rádio, mudo. Liguei o telefone fixo, linha cortada. Peguei meu celular, sem sinal. Voltei a olhar para ele. Só que ele não estava mais lá. Levantei, revirei a sala inteira, fui até o hall de entrada, nada. Chequei as câmeras, retrocedi a gravação, e quase deixei o coração cair pela boca. Ele nunca entrou. A gravação da entrada mostra a porta abrindo sozinha, mas ninguém passando por ela. Desci para o corredor das celas. E foi aí que a coisa piorou. No fundo do corredor, a última cela estava acesa. A luz tremia como se estivesse com curto. Cheguei devagar, com a arma em punho. Quando olhei pelo vidro da porta, quase caí para trás. Era o mesmo homem. Sentado no canto, com a cabeça baixa. Sozinho. Imóvel. Mas essa cela estava lacrada há anos. Desde um incêndio que matou um preso em 1992.
O laudo dizia que ele entrou em combustão no meio da noite, sem motivo aparente. Ninguém nunca entendeu como o fogo começou, ou como se apagou sozinho logo depois. O nome do preso: Ivan Aparecido de Oliveira. Naquele instante, a luz da cela explodiu com um estalo, e o corredor mergulhou na escuridão. Corri de volta para a recepção, mas a porta principal estava trancada. Por dentro. Girei a chave, forcei, chutei, nada. Como se o prédio tivesse me engolido. As luzes começaram a falhar uma a uma, num efeito dominó que foi me empurrando pro fundo da delegacia. Ouvi passos. Não eram os meus. Ecoavam pelo chão de azulejo. Baixos, lentos, rítmicos. Uma respiração pesada os acompanhava. Entrei na sala de interrogatório e fechei a porta. Tranquei com tudo e fiquei encostado. O silêncio voltou. Só que não era mais um silêncio comum. Era o tipo de silêncio que tem alguma coisa ouvindo do outro lado. Do nada, a lâmpada da sala acendeu, mesmo sem interruptor. A TV de tubo, que estava desligada havia dias, ligou sozinha e exibiu uma fita antiga, com data de 6 de julho de 1992. Mostrava a cela 6 da delegacia. A imagem tremia. No canto da cela, o preso, Ivan, estava imóvel, olhando direto para a câmera. Do nada, ele sorriu e apontou para frente. Para mim. Como se soubesse que eu estaria assistindo, décadas depois. A imagem congelou. E então ele falou, com voz distorcida: "Agora é sua vez." A TV apagou. A sala escureceu de novo. E eu desmaiei ali mesmo. Acordei na manhã seguinte, com o investigador titular me sacudindo. A delegacia estava normal. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhuma câmera havia gravado nada fora do comum. O sistema de monitoramento estava com todas as fitas sobrescritas. Quando contei o que aconteceu, me olharam como se eu estivesse surtado. Fui afastado por 30 dias e transferido. Mas nunca mais fui o mesmo. Nunca mais aceitei plantão noturno. E às vezes, quando passo perto de alguma delegacia, ainda sinto o mesmo cheiro de mofo queimado daquela cela. E juro, vejo ele nas câmeras. De relance. Parado no fundo dos corredores. Só esperando alguém esquecer a porta aberta. Eu trabalhei por quase 20 anos na polícia militar, e se tem uma coisa que eu aprendi é que o verdadeiro terror não vem de monstros ou fantasmas. Ele vem das coisas que se escondem nas brechas da rotina, nas situações que parecem normais demais, até que você percebe que tem algo ali que não devia estar. A história que vou contar aconteceu em 2014, quando eu ainda estava na ativa, lotado em uma companhia de patrulhamento na Zona Leste. Eu e meu parceiro, o Sargento Júlio, fazíamos a ronda noturna em uma área conhecida por ser tranquila, principalmente depois das 22 horas. Era uma daquelas noites em que tudo parecia se arrastar, poucas ocorrências, rádio mudo, ruas vazias. Estávamos parados numa rua sem saída, tomando um café de garrafa térmica dentro da viatura, quando o rádio finalmente chiou. Era uma chamada estranha. Não vinha do Copom, mas sim direto de um número interno. A voz do operador era baixa, arrastada, como se ele estivesse cochilando, ou dopado. Só disse: "Ocorrência 339/9. Rua Dom Gaspar, número 84. Checar situação de vulnerável. Solicitação anônima." O detalhe é que esse tipo de código não existia no nosso sistema. O Júlio ainda chegou a olhar para mim e perguntar se eu tinha entendido certo. Eu apenas confirmei. Achei que fosse algum chamado antigo, talvez uma falha no sistema. Mesmo assim, por precaução, colocamos o endereço no GPS e seguimos. Chegamos na tal rua por volta das 2h17. Era uma viela residencial, calçada estreita, postes com iluminação fraca. As casas pareciam abandonadas, com janelas cobertas por jornais ou tábuas. Quando paramos em frente ao número 84, algo me gelou por dentro. A casa era pequena, térrea, com portão de ferro enferrujado. O mato tomava conta do jardim. Mas o que mais me incomodou foi que todas as janelas estavam cobertas, por dentro, e havia uma luz acesa, fraca, amarelada, quase como se fosse de lamparina. Descemos da viatura e tocamos a campainha. Nada. Batemos palmas.
Nenhuma resposta. Júlio puxou o rádio e tentou contatar o Copom para confirmar a origem da chamada, mas só pegamos estática. Tentamos o celular, sem sinal. Foi então que ouvimos um barulho vindo lá de dentro. Um choro fraco. Choramingo de criança. Imediatamente trocamos olhares. Júlio sacou a arma, e eu empurrei o portão, que se abriu com facilidade. Fomos até a porta, que estava trancada. O choro continuava, mais insistente agora, misturado com uma respiração ofegante, como se tivesse alguém tentando controlar o medo. Eu dei voz de polícia e ameacei arrombar. No segundo aviso, a porta se abriu, sozinha. O cheiro que saiu de lá de dentro era horrível. Um misto de mofo, ferro velho e algo que parecia podre. Acendemos as lanternas e entramos. A luz fraca vinha da sala, onde uma única lâmpada pendurada balançava levemente. As paredes estavam cobertas com desenhos infantis, feitos com giz de cera direto na parede, figuras sem rosto, casinhas tortas, árvores mortas. O chão era de madeira podre, e cada passo chiava de um jeito que parecia um grito abafado. Seguimos o som do choro até um corredor. As portas estavam entreabertas, mas só uma tinha uma luz fraca escapando por baixo. Fui na frente. Quando abri, o que vi me fez recuar um passo. Era um quarto infantil. Mas algo estava errado. Havia uma cama no canto, e em cima dela, sentada, uma menina, devia ter uns 6 ou 7 anos. O cabelo caía sobre o rosto, e ela abraçava um ursinho de pelúcia com tanta força que parecia tentar se esconder dentro dele. O quarto, no entanto, estava coberto de símbolos pintados com algo escuro, talvez tinta ou sangue seco. Nas paredes, no teto, até nas bonecas no chão. A menina não olhava para nós. Só chorava baixinho. Júlio se abaixou e perguntou o nome dela. Ela respondeu com uma voz fraca. Ele tá aqui ainda. Quem, meu amor? Ela apontou para trás da porta. Na hora, virei a lanterna. A porta estava aberta, e atrás dela, nada. Ou foi o que pensei, até que algo se moveu. Uma sombra. Rápida demais. O reflexo policial falou mais alto. Corri até o corredor e virei a lanterna para todos os lados, mas estava vazio. Júlio pediu reforço no rádio, mas ainda só havia estática. Voltamos para tirar a menina dali, mas quando entramos no quarto de novo, a cama estava vazia. A menina tinha desaparecido. Ficamos parados por alguns segundos, em silêncio, tentando entender. Não ouvimos passos, não vimos janelas abertas, nada. A única coisa diferente era o ursinho, que agora estava no chão, virado para a parede. Júlio pegou ele com cuidado. Estava molhado, mas não com água. Naquele momento, uma pancada veio da sala. Corremos com armas em punho. A luz da sala piscava. Quando chegamos, a televisão antiga estava ligada, mesmo sem estar plugada. Na tela, uma estática nervosa, e entre os chiados, uma imagem se formava. Era a menina, parada em frente à casa, nos observando pela janela. O sangue gelou. Júlio desligou a TV com um soco. Nessa hora, ouvimos uma terceira voz, uma risada, vinda do quarto. Voltamos correndo, mas ele estava fechado, trancado por dentro. Batemos, chutamos, arrombamos. E o quarto não estava mais lá. O corredor dava direto para uma parede. Ladrilhos antigos, como se nunca tivesse existido quarto algum naquele canto. Eu e Júlio corremos para fora, ofegantes, suando frio. O rádio voltou a funcionar, do nada, e imediatamente chamamos reforço e relatamos o endereço. Quando a segunda viatura chegou, fomos entrar de novo, mas o que encontramos foi ainda mais absurdo. A casa estava abandonada há mais de 20 anos. O quarto, que ficava no fundo, era um cômodo trancado e vazio, cheio de entulho. Nenhuma criança. Nenhum desenho nas paredes. Nem vestígios de presença humana recente. O laudo da perícia confirmou, o local não tinha sinal de vida há décadas. Mas Júlio ainda guardava o ursinho. E quando mostramos para os peritos, uma coisa chamou a atenção. Costurado na etiqueta, com linha vermelha, havia um nome e uma data. Laura, 1994. A menina tinha desaparecido naquela mesma casa, aos 7 anos, depois que vizinhos denunciaram gritos vindos do local. O caso foi arquivado por falta de provas. Nunca encontraram corpo, suspeitos, nada.
Fiquei mais 4 anos na ativa depois disso. Mas nunca superei o que vi ali. Aquilo não foi apenas uma ocorrência. Foi um aviso. De vez em quando, o rádio ainda chia, mesmo desligado. Às vezes, quando estou sozinho à noite, tenho a impressão de ouvir aquele choro de novo. E em pesadelos recorrentes, a menina me observa da janela, abraçada ao ursinho, com os olhos negros como breu. E sempre que acordo, sinto o cheiro daquela casa. O mesmo cheiro que sinto agora, enquanto conto isso para você. Sempre me disseram que os chamados mais perigosos não são os tiroteios ou as perseguições. São os que parecem simples demais. Os que não chamam atenção. Barulho estranho. Vizinho suspeito. Luz acesa de madrugada. Foi exatamente assim que começou uma das piores experiências da minha vida. Naquela noite, eu estava na viatura com o soldado Tadeu, patrulhando uma área residencial da Zona Sul. Uma parte nobre, cheia de prédios antigos, ruas silenciosas, árvores grandes encobrindo os postes. Por volta das 2h40, o rádio chiou com um chamado. Unidade 57, denúncia de perturbação na Rua do Amparo, número 779. Morador relata sons estranhos vindos do apartamento 405. Solicita averiguação. Sem sinais de violência. Sem histórico no local. Mais um chamado comum. Eu já tinha atendido dezenas como esse. Barulho de cachorro, casal brigando, vizinho arrastando móvel de madrugada. Nada que justificasse tensão. Mas quando a gente estacionou em frente ao prédio, tive uma sensação ruim. E Tadeu também. Ficamos um tempo olhando o edifício. Era alto, de fachada bege desbotada, com varandas pequenas e poucas luzes acesas. Entramos pelo portão lateral com autorização do zelador. Ele era um senhor de uns 70 anos, visivelmente assustado. Dizia que já tinha ouvido tal barulho outras vezes, sempre do mesmo apartamento, mas que ninguém morava lá há anos. O último inquilino tinha se mudado depois de uma reforma que ficou pela metade. A empresa de aluguel dizia que o imóvel estava fechado, sem moradores, sem eletricidade, sem água. Então como pode ter luz lá dentro? Ele perguntou, quase num sussurro. Tomamos o elevador até o 4º andar. O corredor estava escuro. Algumas lâmpadas piscavam, outras estavam queimadas. O ar ali dentro era estranho, parado, denso. Quando passamos pela porta do 405, ouvimos claramente. Barulho de passos. Lentos. Pesados. Tocamos a campainha. Nada. Batemos. Nada. Repetimos os protocolos. Anunciamos presença policial. O barulho parou. Em seguida, ouvimos algo arranhar a porta pelo lado de dentro. Como se unhas, ou garras, estivessem passando por ela. Tentamos a maçaneta. Estava trancada. E aí eu cometi o erro de encostar o ouvido na porta. Uma voz sussurrou do outro lado. Vocês vieram tarde demais. Dei um salto para trás. Tadeu já sacou a arma. Tentamos novamente contato com a central, mas o rádio entrou em estática. No mesmo momento, ouvimos um estalo seco, como madeira rachando. E a porta se abriu sozinha. Um rangido longo ecoou pelo corredor. A luz do corredor piscou uma última vez e apagou. Entramos com lanternas. O apartamento estava frio. Muito frio. Mesmo sem energia elétrica, como havíamos confirmado com o zelador, todos os cômodos estavam parcialmente iluminados. Não com luz comum, mas com um tom azulado, quase como luz de TV fora do ar. E o pior, as lâmpadas tremeluziam, mesmo estando desencaixadas. O chão da sala estava coberto de folhas secas. Havia uma televisão antiga no canto, desligada, mas ligada na tomada. E na parede, alguém havia desenhado dezenas de olhos com carvão ou fuligem. Olhos grandes, abertos, encarando em todas as direções. Fomos avançando cômodo por cômodo. O lugar parecia abandonado, mas não exatamente. Havia móveis cobertos por lençóis, louças limpas na pia, escovas de dente no banheiro. Era como se alguém ainda morasse ali, e ao mesmo tempo, não. No quarto principal, encontramos a origem do som, uma cadeira de balanço, sozinha, em movimento.
Mas o mais estranho era que embaixo dela havia um tapete embolorado, com marcas de sangue seco ao redor. Não grandes manchas, apenas pequenos respingos, como gotas de nariz ou cortes repetidos. Mas em um padrão, quase rítmico. Nesse momento, algo passou correndo atrás de nós. Um vulto, não maior que uma criança. Rápido demais. Barulho de unhas no piso. Disparamos para o corredor, mas ele estava vazio. A porta do apartamento, fechada novamente. E trancada. Tadeu tentou chutá-la. Nada. Tentamos arrombá-la com o ombro. Não cedia. Foi aí que ouvimos outra coisa vindo da cozinha. O som de uma TV sendo ligada. Voltamos correndo. A TV antiga estava mesmo ligada agora. Mas não passava nenhum canal. Apenas uma imagem congelada, em preto e branco, mostrando o próprio quarto do apartamento, mas de um ângulo impossível, como se a câmera estivesse filmando do teto. Na tela, uma figura estava sentada na cadeira de balanço. Uma mulher. Cabelos longos, escuros. Vestido branco. Os pés nus, cobertos de folhas. Ela olhava diretamente para a câmera. E então, lentamente, virou a cabeça em direção a gente. Como se soubesse que estávamos assistindo. A imagem tremeu. A tela fez um chiado horrível. E então apagou. Fomos até o quarto, sem pensar. Mas a cadeira estava parada. A temperatura ali dentro tinha caído muito. O vidro da janela estava embaçado. E nele, alguém escreveu de dentro para fora: "Saímos tarde demais." Foi a última coisa que suportamos. Voltamos correndo até a porta. Dessa vez, ela se abriu sozinha novamente. Quando saímos, o corredor estava completamente escuro. Descemos pelas escadas. Cada lance era como mergulhar mais fundo num poço sem fundo. Ao chegar na portaria, o zelador nos aguardava, com o rosto branco como papel. "Meus senhores, os senhores entraram em qual apartamento?" 405. "Não pode ser." "Como assim?" Ele pegou o livro de registro. Mostrou a página do 405. O apartamento havia sido interditado há 6 meses após um acidente. O teto desabou sobre a sala. Um casal de inquilinos morreu ali. E ninguém mais havia entrado desde então. Nem mesmo para manutenção. Levamos o caso à central. Eles mandaram peritos. Mas no dia seguinte, quando retornamos com eles, o apartamento estava completamente diferente. Sem folhas. Sem móveis. Sem TV. Nenhuma pintura nas paredes. Piso coberto por escombros. E a entrada, lacrada com cimento fresco por dentro. O laudo final classificou tudo como ocorrência sem elementos materiais. Mas Tadeu nunca mais voltou ao patrulhamento. E eu, sempre que passo por um prédio escuro de madrugada, me pego olhando para cima, procurando por alguma janela com luz azulada, procurando a cadeira balançando sozinha, e rezando para não ouvir aquela voz de novo. Porque se eu ouvir, vou saber que entrei no 405 de novo, mesmo que esteja a quilômetros dali. Quando pedi aposentadoria antecipada, meus colegas pensaram que era por conta da pressão. Ninguém acreditava que alguém da minha idade simplesmente desistiria da carreira no auge. 21 anos de polícia civil, dos quais 12 dedicados exclusivamente à delegacia de pessoas desaparecidas. Vi de tudo: adolescente fugindo por briga com os pais, marido que resolveu começar uma nova vida no interior sem avisar ninguém, casos que se resolviam sozinhos. Mas também vi o lado podre: corpos jogados em valas, sequestros que terminavam em ossadas, famílias destruídas. E ainda assim, nada daquilo me afetou como o que vou contar agora. Foi em 2019, quando a chefia me chamou para revisar alguns casos antigos. Eles queriam montar um banco de dados digital com informações cruzadas, tecnologia nova, inteligência artificial, aquela conversa toda. Minha função seria revisar processos arquivados, selecionar os que ainda tinham alguma chance de serem resolvidos e eliminar os que eram considerados encerrados de fato. Era um trabalho burocrático, longo, chato, mas tranquilo. Até o dia em que abri o caso 431D. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a capa do processo. Ela era diferente das outras.
Em vez do carimbo padrão arquivado, havia uma etiqueta amarelada, escrita à mão, em letra tremida. Não reabrir, ordem da chefia, 1997. Meu primeiro impulso foi deixar de lado. Não parecia certo mexer naquilo. Mas a curiosidade falou mais alto. Folheei os primeiros documentos. O caso era de 1985. Vítima, Rodrigo A., 10 anos. Desaparecido após sair da escola e nunca mais visto. O boletim de ocorrência foi feito pelos pais no mesmo dia, e a investigação, segundo os registros, durou quase 4 anos. Até aí, parecia um caso triste, mas comum. Foi a partir do 3º volume do processo que as coisas começaram a ficar estranhas. Havia anotações soltas, ofícios com carimbos ilegíveis, e no meio de tudo, um relatório escrito à mão, em papel diferente, como se tivesse sido redigido em casa. O texto era assinado por um investigador chamado Henrique, e não havia qualquer menção oficial à sua participação no caso. Era como se ele tivesse investigado por conta própria, à margem do sistema. No relatório, ele dizia que após 3 anos sem avanço, começou a desconfiar que o desaparecimento de Rodrigo tinha relação com outros 6 casos parecidos, todos envolvendo crianças de 9 a 12 anos, na mesma região, um bairro antigo da Zona Norte chamado Vila Clemente. Ele dizia ter notado padrões, o horário dos desaparecimentos, a descrição dos arredores e, principalmente, o fato de que todos os relatos das testemunhas falavam em uma mulher de vestido cinza, sempre observando de longe, mas que nunca era localizada. Um trecho me arrepiou. Eles dizem que ela fica parada, olhando, como se esperasse alguma coisa. Mas não anda, não fala, não reage. Só está lá. E depois some. Continuei lendo. Henrique passou a visitar o bairro com frequência. Um lugar decadente, com casas antigas, ruas estreitas e muitos imóveis abandonados. Ele descrevia em detalhes a arquitetura dos casarões, especialmente um sobrado de 3 andares na rua José Barbosa, número 136. Ali, segundo ele, teriam desaparecido 2 crianças em um intervalo de 6 meses. Mas aqui a coisa começou a desandar. No relatório, ele escreveu que passou a ter sonhos com a casa, antes mesmo de visitá-la. Nos sonhos, ele subia a escada até o 2º andar e encontrava um quarto fechado com uma porta preta, sem maçaneta. Sempre o mesmo quarto. E sempre a sensação de que algo o esperava do outro lado. Disse que, após semanas tentando entrar na casa, foi autorizado pelo dono do terreno, um homem que morava no interior e mantinha o imóvel fechado havia anos. No dia da visita, Henrique entrou com um parceiro. O relatório detalha a inspeção, o cheiro forte de mofo, a poeira espessa. Tudo comum, até que ele relata o seguinte: a escada para o 2º andar estava intacta. Subimos com lanternas. Todos os quartos estavam abertos, exceto um. A porta era preta, sem maçaneta, exatamente como no sonho. Quando tentei empurrar, ela se abriu com facilidade. E o quarto estava vazio. Mas a temperatura lá dentro era outro lugar, muito mais frio. Sem janelas. O relógio do meu parceiro travou. Meus ouvidos zumbiam. E o que ele viu dentro do quarto foi o que me fez largar o processo na mesa. Ele dizia que, no canto da parede, havia uma figura agachada, coberta por algo que parecia um tecido úmido. Ele e o parceiro pararam, congelados. A coisa não se mexia, mas estava ali. E então ele escreveu. Ela me olhou. E os olhos dela não estavam no lugar certo. A última frase do relatório. Rodrigo está aqui, mas não vivo. Não havia mais nada no processo além disso. Nenhum laudo, nenhuma continuação. Apenas um anexo com a data do arquivamento e a tal etiqueta escrita à mão. Fechei a pasta e fiquei olhando para ela por minutos. Na semana seguinte, perguntei discretamente aos mais antigos da delegacia sobre o tal Henrique. Ninguém lembrava. Nem constava no sistema. Era como se o cara nunca tivesse trabalhado ali. Decidi, por conta própria, visitar a tal rua José Barbosa. Demorei a achar. Era uma travessa estreita, com postes baixos e calçadas quebradas. O número 136 estava lá. Um sobrado caindo aos pedaços, com as janelas tapadas com madeira. Do lado de fora, nada demais. Mas a sensação era pesada. Uma quietude fora do normal. Nenhum cachorro latia.
Nenhuma criança brincava. Voltei para casa aquela noite sentindo algo nas costas, como se alguém tivesse me observado o tempo inteiro. Nas semanas seguintes, minha vida começou a sair dos trilhos. Eu acordava às 3 horas da manhã, sempre do mesmo sonho, subindo uma escada de madeira, sentindo o chão chiar, o suor escorrendo pelo rosto, e a maldita porta preta no final do corredor. Em uma das vezes, eu entrei e vi a figura agachada. Acordei gritando. E quando fui ao banheiro lavar o rosto, percebi que meu relógio digital, que eu usava desde a juventude, estava travado às 3h03. Desde então, não consigo passar por uma rua escura sem olhar 2 vezes. Pedi baixa logo depois. Não tive coragem de voltar à delegacia. E nunca mais tentei encontrar aquele processo. Mas às vezes, bem no fundo da minha mente, sinto que a coisa da casa sabe que eu vi. E que está esperando. Se você, por algum motivo, achar uma etiqueta escrita à mão dizendo não reabrir, faça um favor para si mesmo. Deixe fechada.